Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Agora querem que o Bolsonaro se volte contra o STF, contra a Venezuela, contra mais isso, mais aquilo. Epa, a coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, estou, como sempre, com o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa. Evidentemente, quando as pessoas falam CPMF, o presidente fala, CPMF não. Para que não haja mal entendido, morreu em combate o nosso valente Sintra. E com a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu. E aí, gente? Mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. Antes de passar para os assuntos da semana, eu queria reforçar para vocês o convite para a 6ª edição do Festival Piauí de Jornalismo, que vai acontecer em São Paulo, 5 e 6 de outubro. Os ingressos já estão à venda no site da Piauí. Eu vou estar lá, Toledão vai estar lá e a Malu também. Para quem ainda não sabe, o festival desse ano vai receber jornalistas de vários países, nos quais a imprensa vem sendo hostilizada, está sob ataque e a democracia está em risco, em alguma medida. É o caso da Venezuela, é o caso da Hungria e é o caso também dos Estados Unidos de Donald Trump. Aliás, é a Malu quem vai mediar a mesa sobre os Estados Unidos, não é, Malu? Eu vou receber a Jane Mayer, vamos conversar sobre imprensa, Estados Unidos, crescimento da direita, movimento Me Too. Eu acho que vai ser sensacional porque ela é uma super repórter investigativa que está em cima dos temas mais importantes do debate político mundial. Então, para ver a Malu, para ver o Toledo e muito mais, corre lá no site, compra o ingresso que ainda tem. Muito bem, vamos então aos temas dessa semana. A gente vai abrir o programa de hoje falando da polêmica em torno da CPI da Lava Toga, que vem causando um racha na base de apoio do governo Bolsonaro. Em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar da situação econômica do país, das derrotas sofridas por Paulo Guedes. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute a tentativa do Congresso de afrouxar as regras de transparência com relação aos gastos eleitorais. É isso, vem com a gente. Muito bem, a gente tem visto nos últimos dias uma briga dentro da base aliada em torno da chamada CPI da Lava Toga, que seria uma CPI para investigar irregularidades nos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Essa CPI não interessa a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, aliás, está se colocando enfaticamente, publicamente contra. O Eduardo Bolsonaro se manifestou contra. O senador Flávio Bolsonaro, idem, por razões óbvias. Ele foi beneficiado pela medida do ministro Toffoli, que proibiu que os dados do COAF fossem divulgados sem autorização do judiciário. Enfim, uma parte da base defende a CPI, que é uma reivindicação antiga do Bolsonaro candidato, digamos assim, de passar o país a limpo, é uma ideia antiga. Só que a correlação de forças mudou, o jogo mudou, e conforme o jogo foi caminhando, as forças estão se reacomodando. Em que pé estamos hoje, se é que há algum pé? Diria que são pelo menos 2 pés, porque a Lava Toga é uma espécie daqueles nomes em busca de um significado. Então, para uns, significa investigar o Supremo Tribunal Federal, eventuais ilegalidades que tenham sido cometidas naquele inquérito que levou, por exemplo, à censura da revista Cruzoé e ao site antagonista. O inquérito das fake news, né? Mas o que significa investigar fake news? Para outras pessoas, significa investigar quem produziu fake news durante a campanha eleitoral. Criou-se uma confusão tão grande que a base do bolsonarismo não se entende a respeito. E aí eu pedi um levantamento especial para a Arquimedes, aquela consultoria de redes sociais que ajuda a gente, e eles fizeram um mapa de quem está de que lado e quem está do outro. Então, assim, tem uma grande ausência que é a oposição e a esquerda, que fica lá às margens, ninguém percebe o que eles estão falando e tal. Quem quebra o pau mesmo é, de um lado, o grupo pró-CPI, que tem à frente, por exemplo, o advogado Modesto Carvalhosa, que tem ações, portanto, interesses diretos no caso, a Janaína Pascoal, o Felipe Moura Brasil, o Vem Pra Rua,
E do outro lado, em oposição a esse grupo, tá o Eduardo Bolsonaro, o youtuber Lilo do Vblog, que é um olavista. Alan dos Santos, que já foi a favor, agora é contra. Então você tem a turma mais vinculada à família Bolsonaro, de um lado, e a turma mais independente, que veio desse movimento anticorrupção, etc., do outro. Isso se reflete não apenas na base virtual do bolsonarismo, mas dentro do próprio PSL, que é o partido do presidente, que está completamente rachado. Então, de um lado, você tem o Flávio Bolsonaro trabalhando mal para evitar que os senadores votem a favor da CPI, e do outro lado o Major Olímpio, que foi eleito pelo PSL em São Paulo, fazendo exatamente o oposto. Um ameaça sair do partido, outro diz que não é para sair, sai agora não sai, peraí um pouquinho. E daí tem umas situações muito engraçadas, por exemplo, as deputadas Zambelli e Kisses, que são do PSL também, que eu diria que poderiam estar no PSDB, porque as declarações são tão dúbias que tanto você pode interpretar que elas são contra, a favor, muito pelo contrário, muito nesse bem. debate. Então, só para dar uma informação que também veio da Arquimedes, que eu acho muito bacana, que é o seguinte: o Bolsonaro, calado no hospital, é um poeta, porque houve, nesse período que ele ficou sem tuitar, sem dar entrevista, sem dar declaração, deu uma entrevista apenas, tal. Deu uma entrevista pra TV Record. Exatamente. Ele teve o mesmo efeito da campanha eleitoral. Ele melhorou o sentimento em relação a ele nas mídias sociais, né? Esse é um fenômeno... Tá provado, então, Tá provado cientificamente que quando o Bolsonaro fica quieto, as coisas melhoram pra ele, porque diminui o senso de rejeição, ele aparece lá numa foto, coitadinho, no hospital. E, por outro lado, a oposição não tem o que falar, porque a oposição no Brasil hoje é estritamente reativa, ela só comenta o que o Bolsonaro fala. Agora, para terminar, essa polêmica toda não existiria com a veemência que ela tem hoje se o Bolsonaro não precisasse dos votos dos mesmos senadores para colocar o Eduardo na embaixada nos Estados Unidos. E para aprovar o Aras como procurador-geral da República, mas principalmente isso que você falou. Exatamente, quer dizer, se não tivesse com passe valorizado pela necessidade de serem bajulados pelo Bolsonaro para colocar o filho na embaixada, a gente não estaria nem fazendo esse bloco. Talvez se não existisse também o Queiroz, né, Toledo? Porque se a gente pode dizer que há uma razão mais genérica para essa implosão ou barata voa no bolsonarismo, é justamente o movimento de recuo do Bolsonaro em relação à pauta anticorrupção. Ele foi eleito com essa pauta bastante associada ao antipetismo, mas a verdade é que assim que ele assumiu o poder, a gente já viu vários movimentos contrários à agenda anticorrupção, desidratação do COAF, esse acordo com o STF que levou à decisão do Toffoli para impedir o compartilhamento das informações de inteligência, a fritura do Moro e agora esse trabalho do Flávio Bolsonaro pela implosão da CPI da Lava Toga. É muito interessante a gente lembrar do diálogo que a juíza Selma, que é a senadora do PSL que se recusava a retirar a assinatura para a abertura dessa CPI, pedindo para ela retirar a assinatura, né? Diz que gritou com ela no telefone e disse: vocês querem me fuder, vocês querem foder o governo. Quer dizer, o governo está refém da investigação sobre o Flávio Bolsonaro, em última instância, do Queiroz. A reação do bolsonarismo foi muito forte, como você já falou, e eu tenho a impressão de que a reação assustou bastante o Bolsonaro, porque a contraofensiva via Olavo de Carvalho foi muito forte, né? E foi muito estabanada. Porque vem o Olavo de Carvalho e dá uma declaração dizendo que falta um revolucionário no conservadorismo, que eu não entendi bem como é que é esse conceito. Faltava alguém como Lenin, umas coisas meio tapafúrdias assim. São as pílulas de sabedoria do filósofo da Havan. O idiota coletivo tentando montar um coletivo de idiotas. Exatamente. Aí isso que eu ia comentar. Aí criou-se um cadastro de militância bolsonarista, que até um dos youtubers da direita admitiu que era um cadastro para organizar o gado, né? Depois o Olavo deu uma bronca no cara que fez o cadastro, que é o Alan dos Santos, aí o cara retirou o cadastro. Ou seja, se isso não é um barata voa, eu não sei o que é. O Bolsonaro está emparedado pela falta de uma base no Congresso, ele não tem com quem contar. A única base que ele tinha era o próprio PSL. E agora ele está tendo que aceitar as coisas que vêm do Congresso e do Centrão. A gente vai comentar num bloco a seguir a legislação eleitoral, que nada mais é do que isso. Você não ouviu uma palavra do presidente Bolsonaro. E um outro sinal da situação atual do Bolsonaro no Congresso é a frase que o Rodrigo Maia disse recentemente para um interlocutor que me contou, que eu interpretei
interpretei como uma ironia, que a relação do executivo com o legislativo nunca foi tão boa, porque o executivo obedece o legislativo e tem que ficar muito quietinho, senão vai ter essa CPI da lava-toga aí, tá ok? Então, isso que você falou me dá o gancho perfeito aqui para falar um pouco de Rodrigo Maia, PSDB e Bolsonaro, porque embora a guerra pelas assinaturas da CPI esteja no âmbito do Senado, e existe uma guerra de põe e tira assinatura para viabilizar ou não a abertura da CPI, o grupo que está contra a abertura dessa CPI identificou o dedo do Rodrigo Maia na atitude de alguns senadores pró-CPI, ou seja, o Rodrigo Maia na lava-toga. Rodrigo Maia atuando em parceria com João Dória, porque uma parte da bancada do PSDB está a favor da lava-toga e os senadores que estão a favor são aqueles que estão sob influência do Dória. Então, foi identificada aí uma dobradinha Dória-Maia e está no horizonte até a fusão do PSDB do Dória com o DEM do Maia a favor da lava-toga, para enfraquecer o Bolsonaro. Por outro lado, você tem uma aliança óbvia que foi criada entre o Toffoli e o Bolsonaro, no ato simbólico em que o Toffoli barrou a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Então, nesse episódio da CPI do Judiciário, a gente tem um capítulo de uma briga maior política, cujo ponto de fuga, cujo horizonte é a sucessão de 22. Acho que é importante a gente falar da CPI das fake news, né? A gente não comentou isso, mas é um fator de desestabilização do governo, porque eles vão investigar impulsionamento de redes sociais, já disseram que vão convocar o Carlos Bolsonaro, e por isso o Flávio e o Eduardo estão compondo essa comissão. E por causa dela, já tem muita gente vislumbrando grandes lucros na máquina governamental. Então, tem razão, o Rodrigo Maia deve estar bem feliz com o que está acontecendo agora no Congresso. Nem falamos do Major Olímpio, que está provavelmente indo pro Podemos, estaria saindo do PSL. Ele que se manifestou pela saída do Flávio Bolsonaro, dizendo que o Flávio devia estar fora. E a juíza Selma devia estar dentro. O mais provável é que haja uma debandada de parte da bancada do PSL, uma reacomodação aí na base. Então, tem nesse contexto aí o componente regional, né? O Major Olímpio tem uma disputa ali fratricida com o Eduardo Bolsonaro por espaço no partido, no estado, comando de diretórios regionais em São Paulo. E no Rio também tem uma disputa com o Flávio, que está protagonizando um episódio muito interessante, diria curioso ou engraçado, que ele mandou todos os deputados do PSL do Rio de Janeiro deixarem o governo Witzel faz uma semana. E o que aconteceu? Os caras não conseguem sair do governo Witzel. Não, nem eles. Ninguém saiu do governo. Os caras não conseguem sair do governo Witzel. Eles não saem. E o Bolsonaro botou um tweet dizendo, eu não mandei nada. Olha, gente, eu não mandei nada. Então, uma situação muito engraçada. A ponto da oposição, a suposta oposição, que seria a bancada do PSL, ser chamada na Assembleia Legislativa de oposição aspirina, porque não faz efeito nenhum. O resumo, a gente talvez pudesse dizer, voltar àquela velha frase já quase manjada, que o WhatsApp elege, mas não governa, e o animador de auditório não é presidente, né? Agora, quando você pergunta para um deputado ou um senador do PSL se ele vai pro Podemos, a resposta deles é: podemos ficar no PSL. Muito bem. O primeiro bloco vai ficando por aqui. Podemos passar para o próximo bloco. E agora a gente fala da economia, do Posto Ipiranga, de CPMF, dessas coisas daí. Vem com a gente. As coisas não estão muito fáceis também para o lado do Paulo Guedes, o ministro da Economia. Na última semana, um dos protegidos do Guedes, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido a mando do Bolsonaro depois de ter defendido insistentemente a recriação da CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Esse provisório vai por conta da ironia brasileira, não é, Toledo? Tudo que é provisório permanece no ar. Nessa terça-feira, o Guedes voltou a defender a CPMF e disse a respeito do Cintra que ele morreu em combate. Eu achei poético. O soldado Ryan do governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes é o Forrest Gump, é isso? Explica um pouco pra gente. Essa foto tá cheio de candidato a Forrest Gump nesse governo. Vai ser difícil. É verdade. Bom, essa declaração que você mencionou do Paulo Guedes reflete, para mim, uma forte desidratação
o enfraquecimento do Poço Ipiranga em vários aspectos que eu acho que são fundamentais para a atuação dele. Primeiro que é o seguinte, né? Ele está protestando em público contra uma decisão que o presidente da República já tomou em privado. Tá óbvio, então, apesar dele não ter querido admitir isso na semana passada, que quem demitiu o Marco Sintra não foi ele, foi o presidente Bolsonaro. Então ele não é um tão super ministro assim como o presidente Bolsonaro falava no começo. Ele nomeava os ministros e os ministros abaixo decidiam quem eles iriam nomear. E já não é a primeira vez, né? O Paulo Guedes já deixou ir o Levi, também agora não segurou o Marco Sintra. E como aconteceu com o Moro também. Então, como aconteceu com o Moro, né? E acho que isso para o Paulo Guedes é uma questão crítica, né? De você ver que ele não tem capacidade de decidir. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente prestar atenção é que está bastante afetada a capacidade do Paulo Guedes e do governo de entregar coisas para o Congresso avaliar, de propor legislações e políticas econômicas. Porque pensa bem, você propõe a CPMF, o presidente fala que não quer, não só o presidente, o Rodrigo Maia também disse que não passa isso no Congresso. Aí o que você faz? Propõe uma coisa alternativa, senta com a sua equipe, propõe uma nova legislação, tenta sentar com o Congresso para negociar? Não, você vai para um microfone num evento empresarial e fala o quê? Que você quer a CPMF. Então, o que isso reflete? Você está perdido, você não tem propostas, né? Ele escancarou um impasse, né? Uma situação de... não é só um impasse, ele não tem nada mais para dizer. Uma vez que você acabou com a proposta dele, que era criar a CPMF para compensar uma desoneração da folha de pagamento que ele mesmo propôs, bom, implodiram essa solução, ele ficou assim, como é que aquele meme do John Travolta olhando pro lado, assim? Tipo, da onde que a gente vai tirar dinheiro? Exatamente, ele tá assim, entendeu? E isso é uma questão crítica porque o governo está diante de vários dilemas importantes. Ele precisa gerar receita, ele precisa cumprir um superávit primário, ele precisa cumprir o orçamento. Tem uma série de outras questões que estão pendentes, que precisam ser encaminhadas para o Congresso e que poderiam ajudar a melhorar o ambiente econômico. Por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, que ele disse que ia propor, não propôs, rejeitou o projeto do Temer que regulava como é que seria privatizada a Eletrobras e não propôs um novo. Ele disse que ia propor a independência do Banco Central, não propôs. Então, vendendo aí uma agenda de privatização intensa, que não sai do lugar. Então, o que o Paulo Guedes está mostrando é que ele também não consegue entregar. E a terceira coisa que eu acho que é importante a gente olhar, que a gente no início imaginava que seria difícil, depois ficou parecendo fácil e agora está difícil de novo, é que ele está demonstrando não ter capacidade de avaliar e negociar politicamente. Durante a reforma da Previdência, parecia que o Paulo Guedes estava entendendo como é que funcionam os mecanismos da política. Muita gente dizia que estava surpresa com a paciência dele, que estavam surpresos com a capacidade dele de conversar. Agora a gente está entendendo que não tem, né? Claro, quem fez aquilo ali foi o Congresso e o Rodrigo Maia. Na verdade, quem assumiu a reforma foi o Rodrigo Maia e ele que conduziu tudo. O Paulo Guedes só levou a fama. E aí, quando fica difícil, o que ele faz? A mesma coisa que ele já fez durante a campanha, que é ameaçar sair. Não sei se vocês lembram, mas no perfil que eu fiz do Paulo Guedes para Piauí, ele falava isso. Se eu me... Sim, é patético. Toda hora ele fala que vai sair. Se eu me irritar, eu vou embora. E até uma coluna do Hélio Gaspari, que tá nos jornais hoje, quarta-feira, diz que ele foi abordado por algumas pessoas na praia, perguntando sobre agenda econômica e tal. E ele mandou uma dessa. Disse que, na terceira abordagem que vocês vierem aqui pra cima de mim na praia, no restaurante, eu largo tudo e vou embora. Aí vocês vão ver o que é bom, como é que fica. Eu concordo, aí que a gente vai ver o que é bom. Tá dando satisfação pros amiguchos dele aqui do lado no Leblon. Ele não gosta de ser colocado em xeque, né? Mas aí a vida é dura, né? Democracia é assim, né, gente? Você acha que o Paulo Guedes vai jogar peteca no Leblon ou não? O Paulo Guedes está sendo esmagado pelo teto de gastos. Porque o governo não consegue gastar, o governo não consegue entregar nada e ele tentou colocar ali uma estaca para segurar esse teto que está esmagando a capacidade orçamentária do governo, que era a CPMF, ela foi quebrada, demitiram o cara que estava segurando a estaca, que era o Marco Sintra, que é a única ideia que tem na vida, defender o imposto único. Ele é pior que o Suplicy, pelo menos a ideia do Suplicy é mais nobre, eu acho. A ideia do Marco Sintra é a CPMF. Mas não era surpresa para ninguém, A gente brincava, né, na época da Folha, quando o Marco Sintra escrevia editorial lá, que era o sintrismo. Morreu o sintrismo, tal, com
quando a CPMF era derrotada. Eu vou dar um depoimento aqui pra mostrar que eu sou Matusalém. Eu trabalhava na Folha nessa época, o Marco Sintra era um dos editorialistas e consultores econômicos do jornal, e ele convenceu o dono da Folha, o seu Frias, a defender a ideia, encampar a ideia do imposto único, que ele chamava, que você ia acabar com todos os impostos. Fato. E só ia ter esse imposto sobre transações financeiras que ia substituir todos. E todo mundo falava, seu Frias, vai ser mais um imposto. Não deu outra, né? Virou a CPMF. Enfim. As artimanhas do sintrismo, Zé. As artimanhas do sintrismo. Eu esperava que tivesse enterrado de vez com a demissão, mas o Paulo Guedes, sem nenhuma ideia original, agora não, ele tem mais uma ideia sensacional. É um liberal antimercado esse. Porque agora ele quer congelar o salário mínimo. Não é que ele não quer dar reajuste pro salário mínimo, ele quer impedir que o salário mínimo seja reajustado pela inflação, que é para comer o valor do salário mínimo. Ou seja, ele quer acabar com a base de consumo da sociedade. O mercado brasileiro existe porque o salário mínimo está com o nível de 1966, o ano que eu nasci. 53 anos. Você é um jovem. Você vê? Eu nasci Me entreguei 65. aqui agora. E o cara quer deixar no nível de 1940. Mas você sabe antes do salário mínimo existir. Sabe por que é isso, né? Porque ele tá com medo de não conseguir cumprir o superávit ou o teto e ser pego numa responsabilidade Crime de responsabilidade fiscal. Então, aí quer dizer, daí para evitar que ele se ferre, o Brasil vai se ferrar. Então, voltamos aos tempos em que a saúva era o grande inimigo do Brasil. Segundo o Paulo Guedes, agora o salário mínimo é o inimigo do Brasil. Na verdade, o inimigo do Brasil é o Paulo Guedes. Agora é engraçado, né? Assim, só pra fazer um outro comentário que também tá na minha matéria, eu tô meio cabotina isso, desculpa, gente, mas é porque eu lembro, não sei se vocês lembram, mas nos anos 80 ele não tinha o apelido de Beato Salu, porque ele fazia grandes previsões apocalípticas sobre economia e depois ele acertava. Então a gente agora entendeu que ele só serve pra fazer previsões apocalípticas, porque quando ele faz as previsões positivas, elas dão todas erradas. Você conte para os ouvintes, Beato Salu. De quem você está falando? Porque eu sou tão velha, né, gente? Exato. Ai, meu Deus. Como nós outros, nós somos um pouquinho menos velhos. Era o personagem da novela Roque Santeiro que fazia previsões apocalípticas. O mundo ia acabar e tal, na pracinha da cidade lá, da novela, do Roque Santeiro. E nessa época, era a época em que ele fazia essas previsões. Todo mundo falava, é um Beato Salu, tá prevendo que o mundo vai acabar toda hora. Inspirado pela Malu, vou eu dar uma de Beato Salu aqui. Esse negócio do petróleo, que foi provocado pelo ataque aos campos na Arábia Saudita, teve um impacto enorme no preço do petróleo, chegou a quase 70, 69, o Brent. Agora caiu um pouquinho, mas o clima no Oriente Médio é de extrema conflagração. O risco de virar uma guerra ali aumentou muito. Tá perigando. O Trump recuou os backs, como a gente diria na Grande Matão. Tá dizendo, não, vamos fazer sanção econômica, porque sabe que ele não pode também forçar a barra, porque senão o preço do petróleo vai disparar e aí a economia vai pro vinagre e a reeleição dele junto. Se, por acaso, algum general iraniano resolver destruir a outra metade das refinarias sauditas com os drones que já provaram que tem, aí ferrou. Aí o Paulo Guedes vai ficar no Leblon jogando peteca mesmo. Isso vai colocar uma questão séria, né? Porque você vai ter um dilema para a Petrobras. Ou você repassa o preço, criando... Que é o que o Paulo Guedes disse que teria que fazer, não é isso? Que é o que todo o mercado diz que é o que teria que fazer. Porque senão a Petrobras... da Dilma segurar o preço do petróleo. Exatamente. A Dilma segurou durante anos o preço do petróleo e causou um prejuízo para os cofres públicos que teve que pagar o subsídio. Ou você vai segurar. A base política do bolsonarismo tem um grande apoio nos caminhoneiros. Exato, os caminhoneiros vão para a estrada, né? Vão reclamar. Pois é, e a Petrobras contrariou o presidente Jair Bolsonaro e vai aumentar o preço da gasolina e ainda mais o do óleo diesel. Pode esperar que vai ter reação dos caminhoneiros. Esse mesmo calor que o Bolsonaro está tomando no Congresso, o Paulo Guedes está tomando na economia, né? Muito bem. Conversa de vocês está muito boa, mas antes que algum ouvinte mande na semana que vem, o soldado Ryan, na verdade, sobrevive no filme. Quem se dá mal é o chefe dele, o cara que vai resgatar, que é... Spoiler! Não, mas spoiler é de um filme que tem 30 anos, o filme. O filme tem 30 anos. Como é o ator? Como chama o ator? Spoiler, meu filho. Tudo é Tom Hanks, gente. Bota logo o Tom Hanks na história. Quem se dá mal é o Tom Hanks. E vocês daí resolvam quem é o Tom Hanks. Ao contrário do soldado Ryan, o Sintra se deu mal. Bom, antes da gente passar pro terceiro bloco, é a hora do número da semana. O nosso produtor, Luiz Maza, já a postos aqui ao lado, vai falar pra gente algum número que é tirado da seção Igualdades, publicada no site da Piauí. Pode falar, Luiz. Então, Fernando, eu vou perguntar o seguinte pra vocês.
Quantas vezes o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi citado no Twitter nesse último mês de agosto, durante a crise das queimadas? Eita, seria mais fácil perguntar quantas vezes ele foi para a Amazônia ao longo da vida. Mais fácil. Nenhuma foi citada? Nenhuma? É isso? Essa é o truque da... Não, de forma alguma. Foi citado muitas. Sim, claro. Ele foi citado 903 mil vezes. As menções a ele quintuplicaram na comparação com o mês de julho. Com isso, ele, que era um cara discreto nas redes sociais, acabou virando o terceiro membro do governo mais citado no Twitter. Queimado, naturalmente. Na frente dele, só o Eduardo Bolsonaro, que tem um patamar parecido, e, claro, Sérgio Moro, que é líder isolado. Só em agosto, pra gente ter uma ideia, o Moro recebeu 3,1 milhões de menções. Ou seja, pra dar um Moro no Twitter, você precisa somar 2 Eduardos com um Salles. Só que o Moro tá caindo. Que soma! Porque em junho ele teve 9 milhões de menções, em julho caiu para 6, em agosto caiu para 3. Ainda é disparado o mais popular, mas está numa trajetória de queda. E já que a gente falou aqui do posto Ipiranga, nem nas mídias sociais o Paulo Guedes consegue emplacar. Atualmente, um Gilmar Mendes vale 2 Paulo Guedes no Twitter. Eita. O Salles é uma lástima, né? É um antiministro de fato. Ele tá ali no núcleo ideológico. O sujeito deixou de ser interlocutor dos assuntos ambientais e é a ministra da Agricultura que faz isso. E uma outra pessoa que tá caindo, só complementando o que o Toledo falou, é o Mourão, mas isso é sabido. A Michelle Bolsonaro tem mais menção do que o Mourão no Twitter. Pelo menos foi assim em agosto. Muito bem, a gente passa agora pro terceiro bloco. Vamos falar das discussões no Congresso a respeito da legislação eleitoral. Nos últimos dias, o Congresso se mobilizou para fazer uma das coisas que mais gosta, que é legislar em causa própria. E a Câmara se dedicou a aprovar um projeto de lei que afrouxa as regras para os gastos dos partidos políticos nas eleições e, entre outras coisas, cria brechas para o exercício do Caixa 2. O projeto foi aprovado a toque de caixa na Câmara e, depois de muita pressão, foi rejeitado pelo Senado, que manteve em pé apenas o financiamento do fundo eleitoral. O texto, no entanto, volta agora para a Câmara, no momento em que estamos gravando, voltou para a Câmara, que ameaça reeditar ou voltar ao texto original. Maria Lúcia Gaspar, o que está em jogo nisso daí? Bom, basicamente tudo que existia de regulação e possibilidade de fiscalização e de transparência no gasto do dinheiro público para eleições, né? No financiamento aos partidos e tal. Porque esse projeto, ele amplia muito a quantidade de itens em que os partidos podem gastar o dinheiro do fundo eleitoral, a ponto de dizer que você pode pagar, por exemplo, consultoria, assessoria, advogados, uma série de despesas com o fundo eleitoral, que são sabidamente despesas usadas para você fazer caixa 2, para você esconder o dinheiro, você tem dificuldade de comprovação de gastos. Há também uma previsão de que a prestação de contas dos partidos possa ser feita em qualquer software, não mais no software do TSE, o que vai dificultar muito a fiscalização, porque você não tem como fazer uma busca unificada nos cadastros. Tem previsão da volta da propaganda partidária fora dos momentos de eleição. Tem um aumento no teto de gastos para o fundo eleitoral, permitindo que você use dinheiro de emendas de bancadas para fazer isso, para gastar com eleição. Tem também uma coisa que eu acho muito grave, que estabelece que, se não ficar comprovado que o presidente do partido, a autoridade do partido, sabia que estava sendo cometido um crime, ele pode ser inocentado. Ou seja, basta o cara dizer, eu não sabia que isso estava errado, e aí ele vai ser inocentado. Ou seja, é uma lambança. Laranjal, a gente que estava preocupado com o laranjal dos partidos, olhando para isso, bom, você desiste, vai para casa, não precisa fiscalizar, dá o dinheiro na mão do presidente do partido e vai embora, entendeu? Agora, você falou bem, assim, surgiu do nada, né? Surpreendeu a opinião pública. Sim. Mas aí eu fui falar com o Bruno Caraza, que é economista, escreveu um livro sobre dinheiro, poder e eleições, e estava acompanhando isso muito de perto, né? E ele me explicando, a gente conversando sobre a história do projeto, e aí ele me colocou a seguinte provocação. Mas vem cá, como é que um projeto de 22 páginas, com 50 emendas, conseguiu passar na Câmara sem ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, quase passou no Senado na mesma situação e já ia pro abraço, pro gol ali, né? Aí é que eu fui descobrir a historinha e eu acho que é interessante contar para você ver como é que se movimentam as forças políticas deste nosso país.
Esse projeto, ele era um projeto que só dizia uma coisa, lá na sua apresentação original na Câmara dos Deputados, em 2018. Ele dizia só que o fundo partidário podia ser usado para pagar funcionários de partidos políticos. Era um projeto curtinho, de algumas poucas páginas, 2 ou 3 páginas. Foi apresentado em novembro pelos deputados Baleia Rossi, Domingos Neto, Arthur Lira e Lucas Virgílio. E aí, tramitou, tal... Acabou a legislatura, não foi aprovado, foi arquivado, muito bem. No início do ano, ele foi desarquivado. Daí começaram a fazer uns puxadinhos nele. E ficou quieto lá, desarquivado, tramitando. No dia 25 de junho, os líderes dos maiores partidos do Congresso, PT, PP, MDB, PTB, pode botar um P aí, até inclusive o PSL, pediram para que tramitassem urgência urgentíssima. Isso daí tira a obrigatoriedade de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. De repente, do nada, mais que de repente, um deputado novinho, Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, aparece como relator desse projeto, que do nada brotou, parece que brotou da terra, assim, com essas 22 páginas e todas essas emendas, e assina como relator de um projeto. Todo mundo se perguntando, mas quem escreveu esse negócio? Da onde surgiu esse? Um substitutivo, né? Que com muda um substitutivo mudando basicamente tudo isso que a gente falou. Não tinha nada disso. De repente surgiu... É um puxadinho que é um puxadaço, na verdade. Na verdade é um edifício completo, né? E aí eu fui tentar saber e o que eu descobri? Que entre o 25 de junho, quando foi pedida a urgência urgentíssima, e o momento em que ele apresentou esse relatório no dia 3 de setembro, dizendo que aprovava, os deputados, os líderes partidários fizeram diversas reuniões na casa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, discutiram isso amplamente e designaram como relator a pessoa que de fato é o pai da criança que não se apresentou, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que relatou esse projeto patrocinado por esquerda, direita, centro, centrão e pelo Rodrigo Maia, que nessa vez falhou aí no figurino de estadista, né? Aprovaram isso 11 horas da noite do dia 3 de setembro. No dia 4 de setembro, Davi Alcolumbre fez a mesma coisa, não precisa de Comissão de Constituição e Justiça, vamos que vamos. Os senadores se rebelaram e aí a gente viu a situação que houve ontem. Se rebelaram, falaram, não, aqui vai passar pela Comissão de Justiça. O que acontece agora? Dada a mobilização, derrubaram esse projeto e mandaram para a Câmara. Mas cometeram, eu acho, um erro, já que queriam derrubar o projeto, que revisaram o texto e mantiveram só uma previsão de que vai haver um fundo eleitoral. Como foi assim a forma de tramitação, a Câmara só pode fazer simplesmente o seguinte: rejeito a sua alteração, fica o projeto anterior e vamos embora. E hoje de manhã eu falei com as pessoas que participaram de toda essa articulação de bastidores aí, essa articulação secreta para escrever esse monstrengo, e eles disseram que na Câmara dos Deputados os líderes estão revoltados e vão dar uma banana para o Senado. Vão dizer, Senado, não aceito nada do que você fez, vai ficar o projeto anterior e vamos votar. Dados os benefícios envolvidos para todas as legendas, aí nós vamos ver isso que a gente está te falando. É a Sodoma e Gomorra eleitoral. Pode tudo, para tudo tem uma brecha. Se acontecer isso, se a Câmara de fato rejeitar as mudanças feitas pelo Senado e mantiver a posição inicial, esse texto não volta para o Senado. Não volta. Certo? Não é uma emenda constitucional que tem que passar 2 vezes em cada caso. Não volta. Por isso tinha uma discussão ontem entre os senadores, até a Anastasia dizia, olha, acho que a gente não tem que revisar o texto e mandar de volta só um pedaço. A gente tem que simplesmente rejeitar esse texto. Agora a Câmara faz esse papel. Diz, olha, não queremos essa alteração que vocês fizeram, vai ficar o projeto que a gente tinha feito antes e pronto, acabou. E daí a batata doce, não sei se é batata doce, vai pro Bolsonaro. Batata quente. Quente ou doce, depende do lugar em que você esteja. E o importante é que isso vai ter que ser aprovado até dia 4 de outubro para valer para a eleição do ano que vem. Se não passar no Congresso até 4 de outubro, não vai valer para a eleição municipal de 2020. Pois é, gente, como as nossas fontes avisaram que ia acontecer, ontem, quarta-feira à noite, os deputados rejeitaram o texto do Senado e aprovaram o próprio projeto, que na prática é bem parecido com o anterior, esse que a gente comentou na gravação do podcast. Foram retirados alguns pontos que provocaram mais protestos. Então, dos que a gente comentou aqui, caíram a permissão para que os partidos usassem outros softwares de prestação de conta que não os do TSE, aquele artigo que exigia que ficasse provado que o dirigente partidário sabia estar cometendo irregularidades nas contas de campanha, o que permitia a contratação de advogados para defender os partidos ou os políticos,
que era bastante amplo, dava para você contratar advogado até para defender acusados de corrupção, agora só pode contratar o advogado para defender o político ou o dirigente partidário por crime eleitoral. E caiu também um artigo que permitia mudar a prestação de contas até a data do julgamento. O resto ficou, e ficou inclusive um artigo que permite a candidatura de ficha suja. O texto diz que cada caso pode ser avaliado até a posse. Então pode acontecer do sujeito ser ficha suja, ser eleito, e até a data da posse ele ainda pode ser julgado, ou seja, dificulta mais o julgamento dele. Enfim, é isso aí. Esse projeto ele foi considerado por 20 entidades que têm luta permanente contra a corrupção, vou só citar 3 aí: Contas Abertas, Transparência Brasil, artigo 19, um dos maiores retrocessos da história contra a transparência partidária e do controle partidário. Tinha coisas assim absolutamente inacreditáveis, como, por exemplo, prever a impossibilidade de qualquer sanção ao partido ou candidato que insira dados incorretos no sistema de informação e publicação das contas de campanha. Ou seja, se você disser que em vez de gastar 1 bi, você gastou R$1, não acontece nada com você. Tá tudo bem, é normal, entendeu? Quem não cometeria um erro como esse? E aí, se acontecer, você pode usar o dinheiro público para se defender, para contratar advogado, para processar o seu rival. Ou seja, você usa o dinheiro público para contratar um advogado para te defender do mau uso do dinheiro público. Também. Ou para atacar o rival, quer dizer, vai ser a festa da mãe Joana da judicialização da política. Isso é só um dos aspectos que mostram como essa luta contra a corrupção acabou dando um tiro no pé pelos erros que cometeu, e a reação a ela está sendo muito maior do que eles poderiam imaginar. Os procuradores da Lava Jato tomaram um pito do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, na história da regulamentação de como ia ser gasto o fundo da Petrobras, que a multa que a Petrobras precisou pagar nos Estados Unidos, lá, bilionária. Finalmente, o Supremo regulamentou como vai ser feita a destinação desse dinheiro, uma articulação com a Câmara dos Deputados. E no despacho do relator, que foi Alexandre de Moraes, para esse caso, ele fez uma descompostura muito humilhante dos procuradores da Lava Jato, especificamente, sem citar o nome, do Deltan Dallagnol, que era o cara que queria destinar esse dinheiro, deixar isso sob a guarda do Ministério Público. Ele simplesmente escreveu na sentença que o Ministério Público não pode se financiar à margem da legalidade e não pode desrespeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Ou seja, ele chamou o Deltan Dallagnol de imoral, ilegal e personalista. Exatamente. E como se não bastasse isso, o Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, em resposta a um tweet do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava comemorando que o dinheiro ia ser destinado ao combate às queimadas na Amazônia, à ciência, educação, etc., disse, vou até ler aqui o tweet do nobre ministro do TCU. Parabéns por capitanear esse tema e convencer o governo, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo a finalmente dar destinação republicana ao dinheiro, diz o Bruno Dantas para o Rodrigo Maia. Ainda resta a apuração de responsabilidades dos dirigentes da Petrobras por terem assinado o acordo qualificado pelo Supremo e pela PGR como flagrantemente ilegal. Ele misturou tudo, né? Já meteu lá um outro... Sim, eles estão querendo... não tem nada a ver, a Petrobras mas isso assinado. Significa que eles estão querendo punir os procuradores, os dirigentes da Petrobras e a juíza que homologou o acordo. Quer dizer, essa briga não vai terminar e os alvos são os caras que estavam supostamente ali na guerra contra a corrupção. Agora, esse refluxo era previsto, né? Assim, a gente mesmo fez uma reportagem. Né? Claro, as coisas ganharam outro impulso com a Vaza Jato, né? A gente fez também uma reportagem importante mostrando como que as forças políticas reagiram às mãos limpas na Itália. Todo mundo meio que sabia que isso ia acontecer. Eu acho que o que aconteceu agora é que esse caso das mensagens deu aos políticos, não só as mensagens, também essa fragilidade do Bolsonaro na questão da corrupção, deram aos políticos a desculpa que eles precisavam para vir com força e desmontar até o que já não estava em xeque, porque essa questão da lei eleitoral não estava em xeque, né? Todo mundo concordava que era necessário você ter controles, né, para fiscalizar a aplicação desse dinheiro. Então, realmente, estatizaram o Caixa 2,
Estão fazendo muito retrocesso na lei eleitoral, se aproveitando de uma pauta. Agora, é incrível, assim, né? Porque não tem ninguém para protestar contra isso, né? Você tem os maiores partidos do Congresso estão todos unidos. Nesse caso, não tem ideologia. Direita, esquerda, centro. Tá todo mundo junto. Por quê? PT, MDB, PP, Mas todo isso é o mundo. que acontece quando o Ministério Público e a Justiça, e os juízes, em vez de fazer justiça, vão fazer política. Eles vão lidar com os profissionais, vão perder de goleada. Eles deram a desculpa que os caras precisavam, né? Extrapolaram. Agora, isso não justifica. Não é por causa disso que os partidos vão dizer que tá certo fazer essa lei eleitoral. Mas deram a chance, abriu a porta. Quando você abriu a porta, quando você virou política partidária, aí acabou. Muito bem. Com isso, a gente chega ao final do terceiro bloco e parte para o momento Kinder Ovo. Momento Malu. Momento Malu. Eu vou Imagina. substituir. Embora esse ano eu e o Toledo estejamos recuperando, né? Campeonato por pontos Como corridos, é que tá o ranking? Dani. Como é que tá o ranking? Pode soltar o som aí, Dani. Eu gostaria de dizer ao nobre colega que me citou na tribuna que para defender o governador Bolsonaro não precisa fazer essa palhaçada aqui não. O povo do Paraná merece o respeito. Deputados, se o senhor quiser fazer palhaçada, monta um circo. Nós, do PSL, Ratinho defendemos Júnior. um projeto Não? de governo. Nós não defendemos esta PSL, palhaçada. Aquele no lá já plenário. seria repetido. O povo brasileiro merece respeito. Isso aqui é uma casa, senhora presidente, para ser discutido o projeto. Aqueles que querem se aparecer, compram uma melancia e penduram no pescoço. E eu tenho, sim, senhora presidente, defendido o presidente Bolsonaro com galhardia, com hombridade, tratando o povo brasileiro com respeito. Peço desculpas ao povo do Paraná por ter um psicopata representando essa casa. Quem é? É Nelson Barbudo. Pô, Nelsinho. Pô, como é que a gente não... E lá no como Paraná- é que a gente não matou essa? Deputado federal. Nelsinho, cara. Deputado federal pelo PSL do Mato Grosso. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Vamos lá. Vamos aproveitar para corrigir. Ele pegou esse Mato Grosso para sacanear. Não, pra gente Porque poder eles me se corrigir em Vocês relação estão ao levando Kinder uma Ovo. grana do Centro-Oeste pra só colocar parlamentar do Mato Grosso do Sul, Antes é de... isso? Só deixa eu falar Ele deu pro... a chance da gente se corrigir, né? Deixa eu falar Vamos pro lá. ouvinte. Nelson Barbudo, deputado federal pelo PSL do Mato Grosso. Ele estava discutindo na tribuna da Câmara com outro deputado ilustre, o Boca Aberta. Aquele nosso amigo do outro Eu Kinder acertei Ovo. meio pouco. Eu tenho 0,25 nessa daí. Eu acertei o outro lado da discussão. Vamos aproveitar para corrigir a nossa terrível gafe do Kinder Ovo da semana passada, né? Falamos várias vezes, aliás, repetimos várias vezes que o nosso querido Delcídio do Amaral era do Mato Grosso. Quanto eu, pelo menos, já estava cansado de saber que era do Mato Grosso do Sul. Passou Sim. pelas canetas, que nem o projeto da lei eleitoral. Foi embora, nem vimos. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Mas grande esse Campo aí Grande. é pra gente não acertar, né? Porque aposto que a produção nunca tinha ouvido falar também Não, do eles estão de Nelson sacanagem. Barbudo. é Eles isso? estão de sacanagem. Eles estão gente. junto com um internauta que outro dia... E por que ele fala do Paraná? Não, porque o Boca Aberta do Paraná. Eles estão de sacanagem. A produção tá de sacanagem. É mesmo, ele fala do Paraná, Tá mas é em do Mato Grosso, conluio nada a ver. com um internauta que colocou o seguinte tweet outro dia. Que minha conta é 0 Toledo. Ele falou 0 porque é o número de vezes que ele acertou o Kinder Ovo esse ano. Não entendi a piada. Muito bom. Bom, depois dessa declaração do Nelson Barbudo, não é isso? Vamos pro Correio Elegante. Bom, de tudo que eu falei no último episódio, a coisa que mais repercutiu foi, adivinhem? Quando eu falei do programa do Chaves. Primeiro foi a Gretchen, agora é o Chaves. Não sei se vocês lembram, mas eu brinquei que o Bolsonaro estava vendo Chaves no hospital em vez de fazer coisas relevantes. A galera ficou muito brava. O Marcos Melling escreveu assim: senti uma certa hostilidade da Malu ao se referir ao programa do Chaves. Gostaria de registrar um desagravo e deixar claro que o chavismo mexicano, não venezuelano, está acima de diferenças políticas. Já basta o bolsonarismo ter tomado de assalto os símbolos nacionais. Não vou permitir que ele se apodere também do legado da turma da vila. Quem sabe assistindo ao Chaves ele aprenda que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Isso. E que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Gente, isso é uma injustiça comigo, porque eu adoro Chaves. Eu apresentei Chaves à minha filha. A gente assiste de manhã. Agora a gente passou pro sítio, mas a gente assiste muito Chaves. E eu amo Chaves. Acontece que eu também não sou presidente da República e eu assisto antes de começar a trabalhar. Uma coisa, outra coisa, gente.
Não fica brava comigo. Malu. Vai, seja bonzinho, não fica bravo comigo. Malu, por favor, tampe os ouvidos do Teresino aí do seu lado, por favor. Tampei. Obrigado. Teresina, obrigado a ouvir cada coisa. Teresina. O Adriano Prim, que mora em Campo Largo, onde mais se não no Paraná, portanto, na Grande Matão, marcou a gente, me marcou na verdade no Twitter para dizer o seguinte: Toledo, adivinha o que eu provei hoje? Um salame de quê? De Javaporco. Você não tapou os ouvidos, ele escutou a cara do Teresina. Ah, eu esqueci, achei que já tinha acabado. Você não presta atenção no que a gente fala. Ele não entende português, o Teresina. Não sabe como que faz salame. Como ele entende? Isso vem a calhar porque para provar que é uma perseguição mesmo ao Javaporco. Tanto que o internauta, o Thiago Pax, que se auto-intitula Viver é Muito Perigoso, mandou uma foto que ele tirou de um museu de arte decorativa de Buenos Aires, de um quadro que mostra a clara perseguição ao Javaporco, como vocês podem ver aqui. É barbárie. Cachorros correndo atrás do Javaporco. Realmente... Se o Teresino pudesse falar, ele diria, é uma barbárie. É barbárie. Bom, eu vou ler uma mensagem que chegou do Felipe Almeida. Ele escreve o seguinte: sou mais um que passou a assinar a revista Piauí depois de começar a ouvir o Foro. Esses dias assisti ao filme Eu, Daniel Blake, e adorei. Foi recomendado pela Maria Cristina Fernandes. Maria Cristina Fernandes, jornalista verdade. do Valor Econômico, que participou da 2ª edição da Maratona Piauí CBN, ao vivo, que a gente fez em São Paulo recentemente. Diz ele, com isso me veio a ideia de que vocês poderiam fazer recomendações de filmes, livros, séries, pois tenho certeza de que não serei o único a aceitá-las cegamente. Se Não você aceita aceitar cegamente, não, que aqui a gente não quer gado, hein? a Malu Pelo já amor de Deus. recomendou Chaves, é um perigo aceitar cegamente. Mas podemos pensar nisso daí. Vamos ter que ler também. Coisa chata. Não. Ai, meu Deus. Tem outro desaforo aqui. O desaforo da Isabela Pichiguelli. Ela escreveu pra gente e fez um desaforo bem pertinente. Ela disse assim: eu adoro vocês, mas toda vez que falam de evangélicos, com aspas, ela colocou aqui, fico injuriada. Por que em vez disso não falam que as ações dos políticos visam o público conservador? Seria o termo mais adequado, porque debaixo do termo evangélicos se esconde muita gente. Ser evangélico não é sinônimo de ser conservador. Tá certo, tá certíssimo. Desaforo acatado. Eu só quero registrar mais um ataque contra o javaporquismo aqui. Foi mandado por um internauta com uma foto de 3 jovens que tatuaram nos braços, o que claramente é uma reação dos pinguim da Piauí contra o Teresino. Que é uma foto de um pinguim com um martelo e uma foice na mão. E os caras já fizeram 3 de uma vez, assim, de tatuagem, tá vendo? Eu vi é um pinguim isso. comunista. Então por que você não faz uma tatuagem de Javaporco, Tem a ver Toledo? Responde. com a gente isso? Não, os caras Eles estão marcaram a sugerindo, gente. tem gente que está sugerindo que a gente troque o símbolo do pinguim pelo pinguim com foice Mas e martelo. aqui Não sei os- por quê. Não vejo nenhuma relação entre a foice e o martelo e o pinguim. No Foro de Teresina? De fato, não. Tá, mas já que tá Bom. falando em revanche, eu vou fazer a minha, tá? Do pessoal da Grande Cruzeiro. Recebi Aquele da Aline enclave que fica Cristina. dentro da Grande Matão. Na última sexta, eu vi o Foro de Teresina atravessando a Serra da Mantiqueira, viajando no sul de Minas, rumo ao Rio com meus pais. Terminamos de ouvir em Piquete, cidade na região metropolitana da Grande Cruzeiro. Grande abraço a todos. Grande abraço, Aline. Grande Cruzeiro Rules. Aline, você vai precisar de passaporte para entrar na Grande Matão, se você continuar com essa campanha. Nada, engloba. Pode deixar. Grande Cruzeiro vai tomar conta de tudo. E eu aqui, oprimido entre a Grande Matão e a Grande Cruzeiro. Exatamente. Bem, Alguém falou que você é da Grande Higienópolis. E a Grande Higienópolis. O Grande Morumbi. Esse é o Fernando Henrique, é outro Fernando, não sou eu. Muito bem, com isso o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser, que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do Foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Dani Di
Eu, Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de vocês e dos meus colegas aqui, Malu Gaspar. Tchau, gente. Até a próxima. E José Roberto de Toledo. Tchau. Isso. É isso aí, até semana que vem.